Como já foi falado, hoje culto de ensino da Palavra de Deus, onde eu creio que Deus tem algo reservado para cada um de nós que aqui entrou sobre este lugar. Como todos sabem, nosso culto de ensino é voltado para a intercessão, para a oração. E por isso já quero convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no Evangelho a qual escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. O Evangelho a qual escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 18, o verso é o de número 1 ao verso de número 8. Enquanto vocês procuram, também com muito prazer eu quero estar cumprimentando os amados irmãos internautas, a vocês que têm sempre acompanhado, cultuado conosco do outro lado. Que a paz do nosso Deus venha repousar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Hoje, culto de ensino da Palavra de Deus, onde nós estaremos baseado na parábola que Jesus contou, uma parábola precisamente tem como título do juiz iníquo. A parábola do juiz iníquo está na minha versão, talvez a sua versão esteja outro título, mas a minha versão vai falar sobre a parábola do juiz iníquo. Vamos lá, doutor Lucas, o evangelho a qual escreveu o doutor Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Amém, a igreja achou. Então vamos lá acompanhar a leitura juntamente comigo. Peço que você tome bastante atenção na leitura. Ora, o evangelho a qual escreveu o doutor Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: E Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar uma vez por dia. O dever de orar quando lhe apetece. O dever de orar sempre. O dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: Ainda que não tenho a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. E disse o Senhor: Ouviu o que diz o injusto juiz? Nada fará Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Verso 8: E digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém, igreja? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ora, como havia me referido, esta é a parábola a qual Jesus vai contar. E nós vemos aqui que vai se tratar de 3 personagens principais nessa parábola, ou um dos 3 que se destacam sobre esta parábola, como tem como título na minha versão, o juiz iníquo. E eu estava pesquisando no dicionário, fui saber essa palavra, até uma palavra não muito popular no nosso meio, a palavra iníquo.
E pesquisando, cheguei e fui ver o que era iníquo. E diz assim, verdadeiramente, no dicionário português: iníquo, contrário à equidade, mal julgado, quem tem mau caráter ou revela crueldade, cruel e injusto. Esta verdadeiramente é as qualidade ou má qualidade desse juiz. Vemos uma pessoa a qual aqui verdadeiramente deveria agir com justiça, pois ele era um juiz. E vemos aqui um juiz que era injusto. Um juiz injusto que deveria agir com justiça. Quando eu deparo nessa situação e vejo 3 personagens, a qual eu acabei de me referir, e queria fazer a participação de vocês juntamente comigo. Quais são esses 3 personagens? Vocês poderiam estar me ajudando? Se fala o primeiro personagem, de acordo com a nossa leitura do texto, ele se trata do juiz, exatamente. O segundo personagem dessa história, dessa parábola, ele se trata da viúva. Muito bem. Agora o terceiro personagem dessa história. Pastor João Paulo disse Deus. Realmente Deus, ele é citado nessa parábola. Mas vamos colocar que Deus é um ser divino, celestial. Então Deus está à parte dessa parábola, juntamente com os homens. Então falta outra pessoa que está aqui. E quem é? Alguém sabe me dizer? Quem? Amém, exatamente. O meu adversário. O seu, o nosso adversário. Você reparou que no texto a qual nós lemos, a palavra adversário está apenas uma, são 8 versículos e apenas uma palavra, que é o adversário. E ele se encontra na terceira pessoa. Muitas das vezes é assim que é o nosso adversário. Muitas das vezes ele passa despercebido. Muitas das vezes nós nem o reparamos, nem damos conta, mas ele está lá. Ele está lá. É o nosso arqui-adversário. Este era o adversário da viúva. Só que ela, verdadeiramente, ela vai procurar justiça. Mas vai procurar justiça com alguém que é injusto. Como pode uma coisa desta? Vamos procurar justiça com quem que é injusto. Vemos aqui as características ou má qualidade desse juiz. Um juiz que é cruel, um juiz mau caráter, com certeza, entre linhas, claro que não está fazendo uma conjectura disso aqui. Esse juiz, com certeza, era um juiz ímpio, era um juiz a qual está aqui escrito pelo próprio Jesus, ele falando, um juiz que não temia a Deus, era um juiz, com certeza, um juiz arrogante, prepotente, era um juiz a qual muitas das vezes desrespeitava as pessoas só porque tinha um cargo de equivalência maior do que as pessoas, pois ele era juiz. Imagine uma pessoa que vai procurar justiça, quem é injusto. Você imaginou isto? Você procurar justiça na qual a pessoa não pratica justiça, é uma pessoa injusta. Imagina essa pessoa
Como com certeza muitos de nós já passamos por pessoas onde você dá bom dia, a pessoa nem sequer te responde. Como nós diria o ditado popular, a pessoa parece que tem um rei na barriga. A prepotência, a arrogância da pessoa, ela é tamanha, tão grande, que a pessoa é uma pessoa soberba, uma pessoa que se acha superior às outras, só porque tem um cargo elevado. Este era o caso desse juiz. Só porque ele era um juiz da cidade, ele se achava superior às pessoas. E como é que uma pessoa, sabendo dessas características, vai recorrer a uma pessoa dessa? Como é que pode? Ainda mais naquela época, uma viúva. Se nós formos ver, as viúvas era muito discriminada. Para já tinha perdido o seu marido. E nós vemos vários casos contando de viúvas, quando perde o seu marido, as dificuldades, como aquela viúva que vai narrar lá em 2 Reis, sobre o caso quando ela vai ter com o profeta Eliseu, porque os donos, os antigos, que tinha do seu marido, estava devendo, ia levar os seus 2 filhos, ela foi ter com um profeta, falando que o esposo dela, o falecido, era também homem de Deus, era servo do Senhor, mas devido à sua dívida com os credores, iam levar os seus filhos. Nós vemos que essas viúvas, principalmente naquela época, eram muito sofridas, e essa viúva, ela vai justamente recorrer a uma pessoa que é injusta, um homem que não temia Deus, um homem que não respeitava os outros homens, as pessoas, os homens aqui, as pessoas de uma forma em geral, ao ponto dela ir várias vezes, e não é respondida. E muitas das vezes tem assim, nós podemos ir ver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quantas e quantas são pessoas desse jeito, soberbas, pessoas que se acham, pessoas como esse juiz, que não teme a Deus, pessoas que verdadeiramente acham, só porque tem um grau elevado, é uma pessoa eloquente, é uma pessoa que estudou, é uma pessoa que tem condições financeiras, e se acha superior às outras pessoas. Era o caso desse juiz, e ela foi recorrer justamente a esse juiz, e sabendo nós, quando ela vai recorrer a esse juiz, era óbvio, qual era a resposta? Era não. Por quê? Porque sabemos que uma pessoa a qual tem essas características, jamais poderia concebê-la, fazê-la à vontade daquela viúva, jamais. Mas como diz lá no início, e devemos, Jesus ele vai dizer essa parábola, vai contar essa palavra, e devemos, devo de orar sempre, e o dever de orar sempre. A persistência dessa viúva fez com que ela alcançasse a sua vitória, e muitas das vezes nós não alcançamos a nossa vitória por falta de persistência. Uma mulher que recorreu a uma pessoa que jamais poderia conceber aquilo, mas só concebeu por causa da sua persistência, da sua perseverança. E muitas das vezes nós não alcançamos as nossas vitórias por causa das nossas falta de perseverança. Sabemos todos nós, na nossa caminhada cristã, nós podemos ver quantos e quantos foram os irmãos que desanimaram, quantos e quantos foram os irmãos que desistiram, não foram perseverantes.
perseverança na vida de um cristão, ela é algo fundamental. É algo fundamental na vida de um crente. Se nós queremos obter alguma vitória, temos que ser perseverante. Esta viúva, ela tinha de tudo para não conseguir a sua vitória. Para já era mulher, naquela época a mulher era muito discriminada. Mulher não tinha o hábito de conviver junto com os homens, naquela altura, naquela época. E ainda era viúva, era ainda mais discriminada. Então a sua causa praticamente estava perdida. Era praticamente impossível dela alcançar a sua causa. E ainda mais em quem que ela foi recorrer. Mas na mesma cidade que Deus levanta ímpio, Deus também levanta crente. A mesma cidade que Deus levanta pessoas incrédulas, Deus também te levanta pessoas que têm fé. No mesmo lugar que tem pessoas que não temem a Deus, há também pessoas que temem a Deus. Este é o Deus que servimos. Há muitos lugares pessoas que não temem a Deus, mas também há pessoas que temem ao Deus vivo. Pessoas que verdadeiramente temem o Deus Todo-Poderoso. E através desse Deus de misericórdia é que estamos aqui. Algo que praticamente era impossível dessa viúva ter alcançado. E o próprio Jesus vai dizer que esse juiz, que era injusto, ele vai dizer no versículo de número 6, se você for olhar e se você for ler: ouve o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Se um juiz que é injusto, por tanta insistência daquela viúva, ele fez justiça, imagine o nosso Deus não fará justiça para o teu povo? O nosso Deus não fará justiça para os teus filhos? A Bíblia vai nos dizer, em Mateus capítulo 7, e versículo 7 em diante: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrais, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, sendo homem, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E lhe pedir-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo mau, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que estás no céu. Imagine o nosso Deus que está no céu. Se esse juiz injusto foi capaz de conceber justiça, imagine o Deus a qual nós servimos. Imagine o Deus a qual nós oramos, a qual nós clamamos, a qual nós intercedemos. Ele fará muito mais para os teus filhos do que aquilo que nós mesmos possamos pedir, porque este é o Deus a qual nós servimos. Mas muitas das vezes as nossas orações não são atendidas, não são alcançadas, por falta de persistência, por falta de persistência. Essa viúva, ela nos ensina algo muito importante: a persistência do crente.
Por mais que seja dificuldade, sabemos que nós devemos ser constante e persistente. Porque grandes vão ser as dificuldades e as barreiras. Grandes vão ser os obstáculos, porque nenhum de nós está isento disso. Nenhum de nós. Mas cabe a cada um de nós até onde nós queremos chegar. Cabe a cada um de nós até onde nós nos esforçamos para que as nossas petições, as nossas orações possam ser atendidas. E sabemos que só para alcançar a vitória, só através da persistência. Porque não tem como nós alcançarmos a vitória se não formos persistentes. E através dessa persistência vamos encontrar uma barreira. E a barreira vai ser justamente o meu, o seu, o nosso adversário. Jesus, quando ele conta essa parábola, ele vai terminar essa parábola no versículo de número 8, se você for ver, vai ser no nosso tempo. Porque se você for ver o final dessa parábola, é uma pergunta, tem um ponto de interrogação no final dela. E quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Sabemos que Jesus ele vai vir no fim dos tempos. E eis agora estamos verdadeiramente no fim dos tempos. Será que Jesus, quando vier na terra, ele achará fé? Achará fé Jesus quando vier na terra? Achará fé se formos persistentes. Porque sabemos que o nosso arquirrival, o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para isso não acontecer, para a nossa persistência não acontecer. Com certeza ele vai fazer de tudo, o nosso arquirrival, o nosso adversário. Porque sabemos que muitas das vezes nós desistimos por causa do nosso adversário. Porque se formos olhar para ele, o que ele mais vai colocar vai ser obstáculos para nós não verdadeiramente alcançar a nossa vitória. Porque sabemos o que mais ele quer é justamente levar para o lugar a qual ele já foi condenado, ele já está condenado. Por isso que muitas das vezes vemos pessoas desistindo, se deixou levar por o adversário, se deixou levar por aquele que verdadeiramente impediu a sua perseverança. E vemos nos dias atuais, são muitas as pessoas que estão verdadeiramente se deixando levar pelo adversário. E esse adversário, muitas das vezes, ele usa pessoas, ele usa juiz, ele usa professores, ele usa chefes, ele usa colega de trabalho, ele usa irmãos da igreja. Esse adversário, ele é astuto, esse nosso adversário é sagaz. Ele cria várias formas de verdadeiramente impedir a nossa perseverança. Por quê? Porque ele sabe aonde nós iremos chegar. Para que a nossa oração possa ser atendida, nós temos também que, principalmente, derrotar esse nosso adversário. Esse nosso adversário, muitas das vezes, ele não vem como muitas pessoas pensam, o chifrudo, não.
ele vem muitas das vezes acariciando, ele vem muitas das vezes com um sapatinho de lã, ele vem muitas das vezes calmo, pacífico, verdadeiramente ele vem com espírito de paz, verdadeiramente ele vem com espírito de bondoso, de misericordioso, mas é tudo engano, é tudo engano. Esse adversário, esse nosso adversário, temos que ter muito cuidado com ele. Como diz o João, apóstolo João, na sua carta, na sua epístola, ele brama como um leão ao nosso derredor, mas ele não é leão. Ele tenta de todas as formas nos induzir ao erro, mas só vai cair quem verdadeiramente se deixar cair e se enganar por ele. Ele cria várias formas para que isso venha acontecer, mas uma igreja pautada na palavra de Deus, com certeza não vai ser enganada, com certeza não vai ser enganada. Por quê? Porque estamos pautados na palavra de Deus. Por isso que esse nosso adversário, temos que ter muito cuidado com ele. E muitas das vezes ele usa as pessoas próximas da gente. Cabe nós, como nós estudamos na nossa batalha espiritual, ao sábado, temos o discernimento, a sabedoria de verdadeiramente reconhecer esse nosso inimigo, esse nosso adversário, como o próprio Jesus ele fala nessa parábola. E muitas das vezes é o que ele mais quer, é justamente nos atingir, é justamente tirar o nosso alvo, a nossa atenção de Cristo. Por isso que Jesus ele vai dizer: será que quando, porém, o Filho do Homem vir à terra, achará fé na terra? Porque sabemos que é isso que ele quer, é justamente enfraquecer a nossa fé, é justamente criando estratégia para nos desanimar, criando estratégia para nos enfraquecer. Esse é o nosso adversário, este que entra juntamente como terceira pessoa nessa parábola. Muitas das vezes passa despercebido por muitos, mas temos que tomar muito cuidado com ele, porque só verdadeiramente vamos vencer se estivermos atentos, se tivermos verdadeiramente de sobreexcelência, atento à voz do Senhor, porque sabemos que sem isso fica difícil de vencer as batalhas, fica difícil de verdadeiramente conseguirmos alcançar as nossas vitórias. Se servimos um Deus que tudo pode, verdadeiramente fica difícil. Em 1 Crônica, capítulo 15, e o versículo 58 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre firme e constante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho ele não é vão na obra do Senhor. Tudo aquilo que nós façamos na obra do Senhor não é para homem, é para o Senhor. Tudo aquilo que nós façamos na obra do Senhor é para o Senhor. Por isso que nós devemos manter firme,
Sabemos que com certeza vamos ter as dificuldades, vai bater na porta de cada um de nós. Mas a perseverança cabe a cada um de nós a tê-la, a criar dentro de nós, para que nós verdadeiramente possamos alcançar as vitórias que aquele que pode nos dar, que é Jesus, porque Ele já venceu o mundo, e só através dele é que nós também possamos alcançar. Por isso que essa viúva, que foi ter com esse juiz injusto, obteve a sua vitória, através da sua perseverança, e que nós, que servimos um Deus que é justo, um Deus que tem misericórdia, um Deus que é com teus filhos, que jamais vai abandonar. Se esse injusto juiz agiu com justiça, imagine o nosso Deus ao nosso favor. Imagine ao nosso Deus as nossas orações. Imagine o que Deus irá fazer ao nosso clamor, às nossas intercessões. Por isso, como Jesus ele vai dizer na parábola, pode ser que esteja demorando para nós, mas não desanime. Pode ser que esteja tardio para nós, mas persevere, mantenha-se firme, porque na hora da vontade dele vai acontecer. E assim é que nós cremos, que seja sempre na hora e a vontade dele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Muitas das vezes queremos que a nossa vontade venha acontecer, mas seja sempre feito a vontade dele em nossas vidas. Que perseveramos firmes, constante, sempre abundante, com a obra e na casa de Deus. Amém, igreja? Convido aqui o nosso pastor João Paulo Moreira.